Olá, bem-aventurados! Amanheceu, e quando amanhece, é hora da gente fazer o nosso devocional, fazer a nossa consagração, a nossa entrega, a separação da nossa vida para Deus. Entregar os nossos pensamentos, os nossos olhos, as nossas palavras, as nossas atitudes, entregar o nosso coração, a nossa alma, entregar tudo, tudo. Não é separar só um pouquinho, não. É entregar tudo, separar tudo para Deus. Hoje eu queria compartilhar com você uma palavra muito, muito edificante, que vai dizer lá em Mateus, no capítulo 16, o versículo 24, que vai dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, no dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Na tradução atual, vai dizer: Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Ou seja, viver, falar que é de Cristo, estar com Cristo, ser de Cristo. Porque a gente não... Cristo não é só falado, né? Não é só quando nós julgamos, é viver. Cristo se revela nas nossas atitudes. E aqui vai falar que se você quer ser de Cristo, quer falar, quer ser um discípulo de Jesus, você tem que abrir mão de tudo, dos prazeres, abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu querer. Principalmente quando o outro te desagrada, tá? Quando o outro não cumpre a sua vontade, não faz a sua vontade, o seu querer, não. Porque a gente acha que é Deus, que a pessoa tem que cumprir o que eu quero. Tem que andar com a cor da roupa que eu quero, tem que falar do jeito que eu quero, tem que andar com quem eu quero, entendeu? Se não andar, se tá andando com fulano, fulano não me agrada, então não serve pra mim, não é de Deus. Deus não tem bênção pra você, Deus não tem misericórdia pra você, não é isso. E quando a gente fala de prazer, não é só que a Bíblia, quando vai falar de prazer, a gente remete muito às coisas sexuais da carne. E não. São todos os prazeres, o prazer de comer, porque comer em excesso é pecado, né? O prazer de mentir, porque às vezes nós temos prazer em mentir. Nós achamos a mentira algo normal, né? Prazer em adulterar, em se prostituir, tá? A prostituição física e a prostituição religiosa, mental também. Tudo isso, é abrir mão de tudo isso. Mas nós não queremos. Nós queremos falar que somos de Cristo, aí nós andamos como Ele, falamos como Ele, mas na hora de agir, das pessoas ao nosso redor verem, ou quando elas olharem para nós, elas verem, ao invés de olharem o nosso rosto, verem Cristo estampado em nós, elas veem a nossa face, elas veem os nossos defeitos. E elas falam: mas Cristo está em você, mas você faz isso, você faz aquilo outro. Como é que é esse Jesus aí que eu não tô vendo? É só um Jesus falado, mas não é um Jesus vivido, não é um Jesus praticado? E é isso que Jesus deixa, porque as pessoas, hoje em dia, elas têm muito disso, de um Jesus mais falado. De falar o que Jesus falou, de ensinar o que Jesus ensinou, mas praticar não. Nós não queremos fazer a caridade, nós não queremos ajudar o irmão, nós não queremos perdoar o irmão, nós não queremos suportar os nossos irmãos e nós não queremos amar o próximo como a nós mesmos, que é um mandamento, tá? Essa coisa, eu sempre falo desse mandamento porque as pessoas acham que é uma opção, você gostar ou não da pessoa. Não, você tem que amar, é uma ordem. Você gostando ou não, você acordou bem, você tem que amar o seu irmãozinho. Não acordou bem, tá com o pé virado, tá desempregado, tá enfermo, continue amando o seu irmão como você se ama, porque ninguém deseja o mal para si mesmo. Ninguém deseja a porta de emprego fechada para si, ninguém deseja que a sua casa esteja sem comida, que não tenha uma carne para você comer, um refrigerante para você beber, ninguém deseja passar por uma enfermidade, entendeu? Estar no estado terminal, ninguém deseja perder um parente, um amigo próximo, ninguém deseja isso. Então, se a gente não deseja as coisas ruins pra gente, por que a gente vai desejar pros outros? Foi isso que Jesus falou. Não deseje para o outro aquilo que você não quer pra você, fulano. E quer me seguir? Abra mão de tudo. Abra mão dos seus conceitos, principalmente quando o fulano não te agradar. Porque é muito bom, todo mundo ri, a família vai muito bem, tá tudo muito bem na rodinha de amigos, quando tá todo mundo ali no mesmo propósito. Tá todo mundo fazendo a vontade de todo mundo ali. Mas na hora que você diz um não, na hora que a pessoa te desagrada, aí que Cristo se revela. Porque aí Cristo se revela a partir do seu comportamento. Porque é aí que a gente vê se você vai ter a atitude de Cristo. Porque falar de Cristo é igual eu tô aqui, eu tô falando.
Vocês estão vendo eu falando aqui no vídeo. Eu falando para cumprir os mandamentos, para não roubar, para não matar, para não adulterar, para amar, para fazer e acontecer. Mas eu tenho que fazer isso no meu dia a dia. Porque na hora que eu desligo a câmera aqui, eu saio lá na rua, aí você vai me ver num bar, aí você vai me ver na roda dos escarnecedores, você vai me ver eu me prostituindo e vai falar, uai, mas que Cristo é esse? Que você tá lá nos vídeos falando de Jesus Cristo, mas na hora mesmo de você colocar em prática, você não coloca. Suas atitudes dizem o contrário. E é isso que Jesus fala aqui. Abrir mão, viver Cristo, ser de Cristo é renunciar. É abrir mão da nossa vontade. E a gente não quer. A gente quer que as pessoas nos agradem, que elas nos sirvam, que elas nos obedeçam, que elas escutem as nossas palavras, que elas pratiquem aquilo que nós estamos falando. Mas nós estamos praticando. Nós estamos fazendo, nós estamos transparecendo Cristo. Não é só andar como Ele, falar como Ele. O principal, Cristo se materializa nas nossas vidas quando nós agimos como Ele. Quando alguém te irrita, quando alguém te ofende e você não vai lá, não fala um palavrão e você não responde a pessoa, sabe? Quando alguém te rouba e você não vai lá, não dá uma coça na pessoa, sabe? Quando alguém te fere, quando alguém te lesa, quando alguém te prejudica, é você dar a outra face. A gente não quer. A gente quer viver Cristo assim, quer impor um Cristo sobre as outras pessoas que mesmo a gente não pratica. E aqui fala, tem que renunciar e estar disposto a morrer como eu vou morrer. Ter uma morte de cruz, uma morte vergonhosa, uma morte dolorida, sofrida. Ninguém quer. Falamos que somos de Cristo. Estamos na igreja. Cantamos, pregamos, louvamos, expulsamos demônios. Mas não somos capazes de amar. Não somos capazes de ajudar. Não somos capazes de perdoar. E nem aprendemos aquilo que Cristo deixou, os ensinamentos de Cristo. Somos muito bons em ensinar. Uma vez uma pessoa falou comigo, ela era muito incisiva em corrigir, em falar que não aceita isso, que não aceita aquilo outro na vida da pessoa. E ela falou comigo, porque eu não aceito gay. Aí, e naquela confusão, a gente tava numa roda de discussão, eu falei, mas você não tem que aceitar nada, ninguém tá aqui pra te agradar, pra te servir, pra te... E ela, eu não aceito também quando uma pessoa... Se a pessoa tá no leito de cama e a família tá morrendo e a família abandonou, é porque a pessoa não prestava. Eu deixo lá pra morrer. Eu falei, olha Cristo aí. Isso que é de Cristo. Isso que é renunciar. Isso que é amar o próximo, como a nós mesmos. Aí a pessoa falou comigo, eu cresci na igreja, eu tenho princípios evangélicos, tá? Eu fui educada na igreja, então eu não aceito essas coisas. Aí eu falei, nossa, que lindo. Muito bom pra você. E aí ela cometeu uma falha, passou um tempo, ela cometeu uma falha. Nós fomos falar com ela. Ela falou, não, eu não gosto que me corrija não, tá fulano. Eu sou muito boa pra corrigir. Pra corrigir eu sou ótima. Pra ensinar, pra falar o que os outros têm que fazer. Mas eu não sou boa não, eu não preciso de correção não. Ó, eu falei, meu Deus, Cristo aí. Olha o princípio que ela teve de Jesus Cristo. Eu falei, fala dele, fala o que Cristo quer, o que Cristo deve fazer. Mas praticar você não quer praticar não, né, filhinha? Praticar você não quer fazer. Isso não é viver Cristo, não é falar que tem princípios evangélicos, não. Ter princípios evangélicos não é saber a Bíblia, não. Não é saber o que está escrito aqui, não. Que isso aqui é só uma criança que aprendeu a ler, sabe? Ela pega, lê e vai falar que tem princípio evangélico. O princípio é você praticar aquilo que lhe foi ensinado, sabe? É praticar no dia a dia aquilo que te ensinaram, que você aprendeu. E se você estudou e não pratica, é porque você não aprendeu. E não pode falar que é de Cristo, se você não quer renunciar. Se você quer que as pessoas cumpram a sua vontade, que elas façam o seu querer. E aqui a gente não tá pra agradar pastor, não tá pra agradar pai, mãe, tio, papagaio, periquito. Nada disso. Agradar irmãozinho na igreja, não. A gente tá pra fazer a vontade de Deus. É de Deus. Não é pra agradar os outros. Eu vou fazer isso que o pastor vai gostar de mim, que o pastor vai ficar feliz. Não, não, não. Tem que fazer pra Deus. Deus vai se agradar disso? Deus tá gostando da minha atitude? É assim que Jesus agiria? Então comece a falar como ele, a andar como ele. E principalmente quando as pessoas olharem para você na rua, vendo você agindo como Cristo. Amando, perdoando, ensinando, corrigindo, não pecando no olhar, não pecando no falar, tá? Pense sobre isso. Quer viver Cristo? Viva Cristo na sua plenitude, num todo, totalmente. Não pegando versículos isolados para poder corrigir a vida do outro. Primeiro a gente tem que se corrigir. Quando fala de renúncia, correção em mim, eu corrigir os meus erros, eu me privar, eu me policiar, eu me conter. Tudo isso por amor a Cristo. E está disposto a morrer por Cristo. Mas ninguém quer. Nós só queremos as bênçãos. Morrer por Cristo nós não queremos.
e que você possa ter entendido a mensagem que Deus quis passar para você e que você viva Cristo numa plenitude, numa totalidade, cumprindo, vivendo os princípios e os mandamentos de Deus. Que Deus abençoe você nesse